Pessoal, vamos lá. Vou iniciar esse vídeo aqui, tá? O objetivo vai ser atualizar para vocês o cenário atual de mercado e as próximas movimentações que a gente pode observar aí. O que a gente pode observar olhando para o Bitcoin hoje? A gente pode observar que após essa movimentação de baixa, a gente teve a formação de um BOS, seria um BOS válido. Após essa formação, a gente tem um range acumulativo. O Bitcoin começou a acumular liquidez em formato de figura gráfica, até houve algumas pequenas varreduras de liquidez, mas não foi nada tão interessante assim, tá? A gente ainda tem bastante liquidez interna para ser varrida, né? Talvez a gente consiga varrer a liquidez desses topos, né? Mitigar este POI do gráfico diário, fazer um alinhamento de fluxo para a gente, para iniciar movimentação de baixa. Seria bem interessante se houvesse nessa movimentação de varredura dessa liquidez interna, tá? Existe, uma liquidez nessas regiões que não foi varrida. Porém, eu acredito que se o preço vier varrer essas liquidez, na região de 107 mil, provavelmente o preço vai renovar a TH. Porque acima da TH, da máxima do mês anterior, tem muito mais liquidez do que nessa região aqui, tá? Então, se houver essa varredura aqui, é provável que o preço varra a liquidez da TH também. O ideal aqui seria o quê? Seria o preço varrer essa liquidez interna deste range de baixa, tá? Porque a gente teve, a formação deste range aqui, ó. O preço varrer essa liquidez, interna que foi formada, mitigar o POI externo, porque a gente até teria um POI interno se a gente fosse olhar para a zona de OT. Porém, o nosso contexto aqui nos daria uma visão que o nosso POI interno, externo, quer dizer, nem seria o POI diário, seria mais interessante, tá? Então, o preço poderia varrer essa liquidez, mitigar esse POI e iniciar a movimentação de baixa. É uma das possibilidades que eu vejo para o Bitcoin, O Bitcoin ele ainda tem bastante liquidez para ser varrida nos fundos, tá? Acredito que o Bitcoin, para dar seguimento na estrutura macro, olhando para o gráfico semanal, para o gráfico diário, ainda acredito que ele tenha que varrer a liquidez da mínima do mês anterior, que seria a região de 88.900, tá? Mitigar uma região aqui no gráfico passado, entre 84 e 82, isso aí a gente vai ver um alinhamento de fluxo após, essa varredura de liquidez. O preço faria manipulação abaixo dessa mínima, que tem muito stop loss nessa região, o varejo está muito posicionado, comprando nessas regiões, colocando stop loss aqui. Então seria interessante o mercado manipular abaixo dessas regiões e alinhar o fluxo para alta, tá? A gente conseguiria pegar algumas operações muito boas nessas regiões, tá? Então é o que eu estou observando também. Tem liquidez também abaixo da mínima da semana anterior. Então, o que a gente pode observar para o Bitcoin? O Bitcoin conseguiu varrer a liquidez dessa acumulação na micro, olhando para o gráfico de 15 minutos, varreu essa liquidez, mitigou esse order block, tá? Ou seja, a gente poderia, passar para o gráfico de 15 minutos e olhar se tem uma estrutura realmente interessante. Aqui, ó, o gráfico varreu essas mínimas iguais, A gente sabe que em mínimas iguais geralmente tem muita liquidez abaixo, porque o varejo compra nessas regiões e coloca o stop loss abaixo. Então o mercado veio, varreu esse stop loss, mitigou o order block e iniciou esse fluxo de alta. O que a gente pode observar aqui é o seguinte: a gente teve, a formação de um choque aqui, invertendo o fluxo do gráfico de 15 minutos. E a gente poderia sim, tá, varrer essa liquidez interna que foi deixada. A gente poderia olhar para essa liquidez assim ou assim. O preço varreria essa liquidez interna. Poderia sim mitigar este POI, no 15 minutos. A gente até tem a POC dessa acumulação pelo volume profit nessa região. Então a gente poderia sim varrer essa liquidez. Você colocaria o stop loss abaixo da mínima ali. Seu take profit ficaria na liquidez do gráfico de 4 horas ou do gráfico de 15 minutos, tá? Seria interessante se o mercado fizesse esse alinhamento, varrer a liquidez dos 102 mil, tá? Seria um setup mais ou menos assim, É um setup bem arriscado, viu? É um setup bem arriscado porque a gente não teria a macro e a micro bem alinhada. Eu gostaria que o preço tivesse varrido a liquidez da mínima do mês anterior já para pegar um setup de long. E isso não aconteceu, Então seria uma varredura de liquidez olhando para o gráfico de 15 minutos, um gráfico inferior. Eu geralmente gosto de negociar os gráficos de 4 horas, 1 hora, mas esse setup aí ficaria válido para quem quiser negociar, quem quiser aceitar um risco, Poderia pegar esse setup.
Mas olhando para um contexto macro, né, ou um contexto mais claro, seria o ideal varrer essa liquidez, mitigar esse poi para a gente pegar um short, né, e varrer a liquidez ou da mínima da semana ou da mínima do mês anterior para a gente pegar um long, né, seria um setup mais alinhado ao HTF. É o que a gente consegue observar para o Bitcoin no momento, tá? Esse long seria um long olhando para o gráfico de 15 minutos, viu, pessoal? Top loss ficaria ou abaixo dessa mínima ou abaixo do order block. Vamos ver o Bitcoin. O Ethereum, quer dizer, o Bitcoin está acumulando. Você consegue ver um range de acumulação tão claro aqui. Eles estão até formando a figura gráfica, né? Essa figura gráfica ela deixa a liquidez tanto abaixo quanto acima, né? Então, a gente espera a varredura de liquidez e o alinhamento de fluxo, tá? No momento, você poderia negociar esse setup de 15 minutos que eu te passei, porque fora ele a gente não tem uma visão tão clara, não. Tá? A gente teria só um mercado chato pra caramba, acumulando, lento, né? Vamos ver o Ethereum como está. O Ethereum, mais lento que o Bitcoin ainda. Então é um movimento muito feio, né? É um movimento muito feio. E o que está acontecendo aqui é a mesma coisa. O mercado está acumulando liquidez da mesma forma, tanto nos topos quanto nos fundos, tá? Ou seja, liquidez acima, liquidez abaixo. A gente tem que esperar a varredura, né? Até varreu liquidez ontem juntamente com o Bitcoin aqui, mas é uma estrutura bem feia, tá? Sabe? É uma estrutura sem volume, um volume muito pequeno. Mas olhando para um contexto macro, eu vou fazer a leitura para vocês aqui. O gráfico diário. Para vocês verem o que nós temos aqui. O Bitcoin, o Ethereum, quer dizer, ao contrário do Bitcoin, ele varreu a liquidez externa, tá? Ele varreu a liquidez desses fundos, né? Quebrou, né, esse order block, violou, na verdade, né? Varreu a liquidez abaixo dele. Então, quem operou, né? Quem abriu negociação nesse order block e deixou o stop loss abaixo, foi liquidado também, né? Acertou o stop loss também. Então, o que a gente teria aqui é o seguinte: a gente tem um range de baixa, né, bem claro. A gente teve a quebra de estrutura, né, a mudança de caráter, o preço veio, mitigou a zona OT, quebrou novamente a estrutura, formando um boss. Após essa formação aqui, o preço fez o pullback, mitigou a zona OT de novo e fez a quebra novamente, tá? A gente teve a formação desse boss e a gente consegue fazer a medição de onde seria a nossa próxima zona OT, né? Inclusive o preço já chegou nessa região através desse candle expável que foi deixado, mas na minha interpretação seria a liquidez interna, tá? Liquidez interna desse último range que foi formado, tá? Então o que a gente poderia ver? A gente poderia ver o Ethereum varrendo essa liquidez interna, né? E mitigando ou a região de 0,79 de FIBO, né? Ou esse BPR juntamente com o nível chave do semanal que foi deixado. A gente também tem o order block do diário, né, que varreu a liquidez dessa acumulação. Então o preço poderia mitigar essa região, iniciar o fluxo de baixa, tá? Iniciar a movimentação de baixa. Para a gente conseguir pegar um long no Ethereum, tá? Eu vejo que a gente tem bastante liquidez olhando até mesmo para o mapa de calor na região de 2.350, né? Que seria a mínima dessa última movimentação de alta agressiva que a gente teve, tá? Então eu gostaria de ver, né, o preço varrendo liquidez abaixo desse fundo que foi deixado. O preço varreria a liquidez abaixo dessa região, mitigaria, né, o nosso nível chave. Fazer um alinhamento de fluxo aqui para a gente pegar um long, tá? O Ethereum é interessante até acumular, tá, pessoal, no mercado spot, principalmente se voltar dentro dessa região aqui entre 2.400, 2.480, mas a melhor região para mim aqui seria entre 2.300 a 2.100, tá? Pra gente acumular uns setups de long aí. Pra gente procurar por setups de short, o ideal seria varrer essa liquidez interna, mitigar nosso order block, o nosso BPR, né? Até mesmo a 0,79 de FIBO, né? O setup de short seria aí entre 3.100 a 3.300, tá? 100, 3.300. A gente tem um order block até interessante aqui nessa região de 3.600, mas eu acredito que está bem longe do preço chegar nessa região, né?
o ideal seria o preço chegar nessa região e fazer alinhamento de fluxo de baixa para confirmar, né, que poderia sim iniciar a movimentação de baixa, porque houve muita varredura de liquidez no fundo, né? Então, para mim, um setup de long seria bem interessante se o Ethereum viesse nessa região de 2.350. Eu ficaria bem atento se viesse nessa região para me pegar um long, tá? Porque geralmente quando o mercado faz a movimentação agressiva assim, ele tende a ficar acumulando, ele tende a acumular nessas regiões e depois formar uma estrutura de alta, né? Para mitigar a liquidez, para varrer a liquidez interna que foi deixada. Mas é isso aí, pessoal. A gente tem um setup bem complexo atual, tá? É um cenário bem delicado para a gente negociar. Tem que negociar com bastante cautela e aguardar as confirmações, tá? E é isso aí.